Muito boa tarde, sejam bem-vindos à edição de 4 de outubro do Em Cima da Linha, o programa de desporto do Concelho de Santo Tirso. Cá estamos então mais uma vez para lhe dissecar o passado fim de semana desportivo e projetar o próximo, neste programa que conta naturalmente, como é habitual, com o comentário de Paulo Sampaio. Começámos, como é hábito também, pela Primeira Liga, onde a formação do Aves Chade não foi além de uma igualdade a 0 na Vila das Aves, no estádio do Clube Desportivo das Aves, frente ao lanterna vermelha da tabela classificativa, o Sporting Clube Farense, que assim somou o primeiro ponto no campeonato da Liga Portuguesa. A formação algarvia, orientada agora por Tosé Marreco, mesmo assim continua então com a lanterna vermelha na classificação. O AVS, ou o Aves Chade, se quisermos, está no 8º lugar, em igualdade pontual com o Moreirense e com o Casa Pia, somam todos 8 pontos. Na jornada do próximo fim de semana, que é a 8ª, o Aves Chade joga amanhã, às 6 da tarde, no Municipal de Arouca, frente à formação local. Paulo Sampaio, boa tarde. Boa tarde. Um empate que, como dizíamos há pouco, em off, enquanto falávamos antes do programa, mais vale somar que sumir. Não é? Uma vitória tranquilizava mais o Aves porque ficava com 10 pontos de avanço sobre o último classificado. Sim. Mesmo assim tem uma boa almofada, há que dizê-lo. Sim, mas obviamente que em caso de vitória a equipa subia na tabela classificativa e colocava o Farense a 10 pontos, sabendo nós que o Boa Vista está a passar por dificuldades. Acredito que o Farense dificilmente conseguisse ultrapassar depois a equipa do Aves, havendo este diferencial de 10 pontos. Assim, jogando em casa e tendo o Farense um novo treinador, não perder seria importante. E isso aconteceu. Obviamente que a primeira parte até foi um bocadinho quase um jogo sem balizas, sem grandes situações. Na segunda parte a equipa do Aves esteve mais próximo de marcar o golo. Poderia o ter feito, teve uma ou duas oportunidades, não o fez, pelo menos pôs a baliza a 0 e não perdeu o seu jogo. Vinha de uma derrota em Alvalade, que custa sempre, atendendo aos números, 3-0. Neste caso, em casa, não sofreu golos, obviamente que marcando ganharia o seu jogo, mas o empate acaba por colocar o Aves numa situação tranquila na tabela classificativa. Para quem não quer descer de divisão, acho que está a fazer um bom campeonato, em que a equipa tem vindo a ter bons comportamentos, bons desempenhos. Podemos dizer que eventualmente faltará algo na frente, nós até podemos dizer que faltaria Nené, mas acredito que mesmo sem Nené os golos vão começar a aparecer, porque a equipa vai criando algumas situações. Neste jogo não criou muito, mas mesmo assim fez o suficiente para eventualmente, havendo um vencedor, ser a equipa do Aves a ganhar o seu jogo. O Aves que amanhã joga em Arouca ao final da tarde, às 6 da tarde, um jogo difícil, num estádio tradicionalmente difícil. Um Arouca que está com 2 pontos de atraso em relação ao Aves, tem 6 pontos, a formação arouquense. Em 7 jogos tem 2 vitórias e 5 derrotas, mas atenção que o Arouca já defrontou Porto, Sporting e Vitória nestes primeiros 7 jogos do campeonato. Sim, e o Arouca já na época passada começou mal e até acabou bem. Este ano é um Arouca diferente, não é um Arouca, na minha opinião, com tanta qualidade. Mas isto, aquilo que eu estou a dizer, pode cair por terra, até atendendo à primeira parte que, por exemplo, fez no Estádio do Dragão, em que fez uma boa primeira parte, jogou de igual para igual com o Futebol Clube do Porto, e depois, com a expulsão e os golos do Porto, apareceram naturalmente. Por isso, em sua casa é uma equipa complicada, é uma equipa que joga bem, mas é uma equipa que eu acho que, se o Aves for pragmático na forma de jogar, pode perfeitamente tornar-se perigoso para o Arouca, o Aves. Porquê? Porque o Arouca é uma equipa que gosta de jogar, e a gente viu o lance do segundo golo do Porto, a primeira fase de construção arrisca um bocadinho. O Aves criar estratégias para que force ao erro do Arouca, eu acho que a equipa do Aves pode recuperar a bola muito próximo da área do Arouca e criar situações de perigo. Por isso, acho que o Aves tem possibilidades de pontuar em Arouca. Agora, não é fácil porque o Arouca é uma boa equipa e em casa cria sempre dificuldades aos seus adversários. Por isso, acho que vai ser um bom jogo.
se vier com um pontinho, soma. Este campeonato, para quem não quer descer, o somar é extremamente importante. Muito bem, a Arouca Avexada, amanhã, 6 da tarde, já retomaremos a Primeira Liga. Agora vamos para o Campeonato de Portugal, onde o Tirsense não foi além de uma igualdade a uma bola no Campo do Calvário, em Vila Real, naquela que foi, em nossa opinião, a melhor exibição da equipa jesuíta no que vai de temporada. O Tirsense adiantou-se no marcador ao 3º minuto da segunda parte, com um cabeceamento de Júnior Franco, permitiu uma igualdade já no dialbar da partida a Mini, num lance caricato e que já vamos dissecar. Os resultados completos da jornada 5, Rebordosa 0, Paredes 1, Brito 4, Sandinenses 2, Vitória B 3, Limiano 0, Bragança 2, Domiense 1, Vila Real 1, Tirsense 1, Joane 0, Atlético dos Arcos 0 e Vianense 1, Pevidem 2. O Bragança é líder, 13 pontos, segundo Paredes com 12, terceiro Joane com 10, em quarto Rebordosa com 9 pontos, quinto lugar o Pevidem também com 9, depois sextos Vila Real, Vitória B, Vianense todos com 7, nonos Limianos e Brito com 6 pontos, 11º o Atlético dos Arcos de Valdevez com 5, 12º o Sandinense e o Tirsense com 4, Lanterna Vermelha é o Domiense com apenas 1 ponto conquistado. A jornada 6 do Campeonato de Portugal Série A arranca já esta sexta-feira. Daqui a sensivelmente 1 hora e 25 minutos, às 8h30, joga-se o União Paredes Vitória B. Amanhã, sábado, 3 da tarde, Pevidem Brito Derby de Guimarães. Domingo, 3 da tarde, Sandinenses Rebordosa, Limianos Bragança, Atlético dos Arcos Vila Real, Domiense Joane e Tirsense Viarense com relato no Santo Tirso Digital. Paulo Sampaio, estivemos no jogo de Vila Real, uma boa exibição do Tirsense, há que dizê-lo. Norton de Matos mexeu na equipa quando deveria ter feito, e bem, também, há que dizê-lo, só que aquele golo não pode acontecer. O golo do Vila Real, não é? E já tínhamos o exemplo do ano passado, e aqui a única diferença foi que ano passado não havia guarda-redes na baliza, e este ano havia. Quase igual. Este talvez tenha sido o jogo este ano que mais custa aqui estar a comentar, porque exatamente. O Tirsense fez o suficiente para ganhar o jogo. Criou mais situações, controlou o jogo. Na segunda parte, não me lembro do Vila Real ter ido à baliza do Tirsense, foi uma outra vez. Mas sem perigo. Sem perigo. Não quer dizer que o Tirsense também, em certa altura do jogo, na segunda parte, tivesse oportunidades, mas estava a controlar o jogo perfeitamente. E aí também dar mérito à equipa. Também, na minha opinião, o treinador, ao ganhar 1-0, e isto parece que não vinha de resultados menos positivos para o campeonato, quis segurar um bocadinho o 1-0, e acho normal, com a entrada do João Pedro e jogar com dois médios defensivos, mas mesmo assim o Vila Real não chegava lá. E depois aconteceu aquilo que aconteceu aos 83 minutos, que é um canto a favor do Tirsense, e dá golo na baliza do contrário. Se eu, na época passada, aceitava, no sentido porque o Tirsense tinha que arriscar... E era o último lance do jogo. E tinha que arriscar para poder ir à outra fase, portanto, era o tudo ou nada. Neste caso, não. A equipa do Tirsense estava a ganhar o seu jogo, estava a controlar o seu jogo, e não pode, num lance a favor, um canto a favor, não pode levar com um golo como levou. E depois, a partir daí, do 1-1... pouco ou nada se jogou. Não houve, até o árbitro depois acabou por dar 6 minutos ou 7 minutos e não se criou assim grandes oportunidades. Por isso, é um resultado mau para o Tirsense, atendendo àquilo que se passou no jogo, porque o Tirsense foi claramente superior ao Vila Real. O Vila Real que gosta de jogar, que tem jogadores interessantes, mas o Tirsense foi uma equipa muito competente até aos 83 minutos. E pena foi, vou repetir outra vez, porque custa mesmo. Então a gente ainda esteve lá a assistir e nós a vermos e a falarmos um bocadinho com isso, que era que não aconteça aquilo que aconteceu na época passada e infelizmente aquele campo para o Tirsense não é de boas memórias e o empate surgiu. As outras equipas da frente acabaram por ganhar os seus jogos, já se distanciaram ainda mais, ou seja, começa aqui a haver um fosso muito grande para as equipas da frente. E o Tirsense começa a ter que se preocupar com as equipas de trás e sair o mais rápido possível da zona de descida, porque é neste momento o penúltimo classificado.
No próximo domingo, mais um osso duro de roer. O Vianense, que até está a fazer um campeonato um bocadinho modesto, entre aspas, se me permitem a expressão, já que era apontado no início como também um dos possíveis candidatos aos 2 primeiros lugares da tabela classificativa. Eu acho que tem a ver um bocadinho isso, que é as expectativas relativamente ao Vianense também estavam altas. E então diz que o Vianense é uma equipa muito competente. Eu acredito que possa vir a ser no futuro, mas atualmente não tem sido das melhores equipas. E o Povidem, que até nem está a ser um Povidem dos outros anos, foi lá ganhar por 2 bolas a 1. Por isso, o Joano, que nós aparentemente dizíamos que pode não dar, está a dar e tem 10 pontos. O Bragança, que nas últimas aparências, nas últimas aparições no Campeonato de Portugal, tem feito maus campeonatos, está em primeiro. Obviamente que eu acho que a equipa do Bragança não é um candidato à subida de divisão. Mas está a fazer os pontos, não é? Mas neste momento está a ganhar, e contra o Domiense, o Bragança com 10 jogadores, acabou por ganhar o seu jogo e já tem 13 pontos. E o Ticense, neste momento, por exemplo, para o Bragança, tem 9 pontos de desvantagem. Muito bem. Tirsense-Vianense é domingo, 3 da tarde, no estádio Abel Álvares Figueiredo, na cidade de Santo Tirso. Tem relato aqui, como habitualmente acontece no Santo Tirso Digital, há 10 épocas esta parte. Na divisão Super Elite, ou se quisermos, Hyundai Liga Pro, agora é assim denominada, sortes diferentes para as equipas do Concelho de Santo Tirso. O São Martinho conseguiu a sua segunda vitória consecutiva, recebeu e venceu o Irmesinde por 3-0, enquanto o Vilarinho perdeu pelos mesmos números no Municipal de Vila Miá, frente à equipa local. Os resultados completos da jornada 5, Vila Caís 4, Aparecida 4, Canidelo 0, Lixa 2, Rio Tinto 0, Nogueirense 1, Gandra 3, Padroense 1, Vila 1, Valadares 1, Vila Miá 3, Vilarinho 0, como já aqui dissemos, Leixões B 4, Sousense 0, Maia Lidador 2, Oliveira do Douro 2 e o São Martinho 3, Irmesinde 0. Paulo, começamos pelo Vilarinho. Vida difícil para Nelson Costa e para a formação vilarinhense. Sim, este ano as coisas não estão a correr tão bem como nos outros anos. Encontrou um Vila Miá muito competente, uma equipa que candidata também. Se assumiu como candidata à subida de a divisão. Regressar ao campeonato. Exatamente. Não é fácil jogar em Vila Miá. Agora, os números começam a ser muito fracos, também temos que o dizer. É só um ponto. Para quem estava habituado a que o Vilarinho andasse sempre do meio para cima, neste momento a equipa está a sentir muitas dificuldades. Acredito que possa melhorar, mas também, mesmo melhorando, os jogos vão ser sempre muito equilibrados. É que isso que eu tinha a dizer. Este campeonato, embora seja elite, mas não é elite, é super elite. Neste momento estão as melhores equipas. E enquanto na época passada dividiam-se em 2 séries, agora não. Estão as melhores da outra série estão aqui também. Estão aqui, quer dizer, as melhores de uma e as melhores da outra, ou seja, quem começa a ter muitos pontos de desvantagem, depois é difícil recuperar esses pontos, porque todas as semanas são finais e existe um equilíbrio muito grande neste campeonato. Por isso, este ponto do Vilarinho, não sendo muito preocupante, acho que as pessoas já devem começar a estar em alerta, porque as coisas não estão a correr bem, e no domingo vê-se se dá um cliquezinho e consegue ter um resultado positivo. E os 3 pontos, neste caso. Mas domingo contra um dos terceiros classificados, o Maia Lidador. Sim, mas se não ganha o Maia, depois na semana seguinte vai ser contra o 5º ou contra o 6º, quer dizer, as coisas estão assim, é sempre equipas muito competentes, quer dizer, o 8º classificado este ano, por exemplo, são equipas boas, um 8º ou um 9º, porque tem bons jogadores. O Maia é uma equipa de jogadores experientes, e aos anos que anda a tentar subir ao Campeonato Nacional e não consegue. Por isso, é importante ganhar o jogo. E jogando em casa tem que o fazer. Aproveitar um bocadinho que é o sintético. O Maia joga no relevado natural. Por isso, aproveitar um bocadinho esse sintético e para ver se o Vilarinho começa a ser a equipa forte que foi nas épocas passadas, principalmente em casa, para subir na tabela classificativa. Formação Campense, a segunda vitória consecutiva e um pulinho para o 6º lugar da tabela classificativa. Do próximo domingo joga na Foz do Sousa frente ao Sousense, primeiro este 3-0 frente ao Irmesinde, que chegou a São Martinho em segundo lugar da classificação. O Vilarinho, o São Martinho tem
tem feito muitos golos. Correia e Pinto têm estado muito bem. 12 golos apontados. Exatamente. É o segundo melhor ataque. A equipa, em termos ofensivos, está a cumprir com aquilo que no início da época a gente dizia que era um candidato à subida, tem que marcar golos. Tinha um problema que era sofrer golos. No jogo, deste fim de semana, marcou 3 e não sofreu nenhum, quanto um Irmesinde que estava, lá está. A semana passada era o Irmesinde que estava em terceiro, portanto, isto todas as semanas as coisas mudam. Agora, vai jogar também contra um Solzense que perdeu 4-0 com o Leixões. E podemos estar aqui a dizer que a equipa São Martinho ganhou 3-0 e a equipa Solzense perdeu 4-0, as coisas podem se tornar fáceis. Eu não acredito muito nisso porque, lá está, jogar em Foz Sousa é extremamente complicado. E tivemos o Vilarinho na época passada que estava a lutar pelos lugares cimeiros. Perdeu 7-1. E o resultado foi o que foi. Por isso, acredito que o São Martinho pode fazer um bom jogo. A equipa está emocionalmente está boa, porque tem 2 vitórias seguidas. Agora jogar em Foz Sousa é sempre complicado. E desejar que as duas equipas possam fazer os 6 pontos, porque houve um fim de semana que não fizeram nenhum. Agora era 2 vitórias, uma para cada equipa, e seria muito bom, porque entretanto depois, quando tivermos o derby, as equipas estarem competentes nos diferentes momentos do jogo. Lidera o Nogueirense, 10 pontos, seguido do Gandra com 9. O São Martinho é 6º classificado com 6 pontos. O Vilarinho, a Lanterna Vermelha, com 1 ponto. Paulo, pedia também aqui uma rápida opinião sobre o Aparecida, uma equipa que em 4 jogos já marcou 17 golos, sofreu 12, mas o que é facto é que os jogos do Aparecida têm sempre muitos golos. Eu recordo que no passado domingo 4-4 no Vila Caís, no domingo anterior não houve jogos devido aos incêndios, não é? Na outra jornada tinha empatado 3-3 no Vila Miá, tinha vencido 6-4 o São Martinho, portanto, onde há Aparecida, há festival de golos, não é? 17 golos em 4 jogos não é muito normal. O Aparecida também a jogar um bocadinho com o facto de não ser um candidato à subida de divisão, por isso está tranquilo no seu campeonato, não é? Mas há aqui 2 perspectivas diferentes de podermos aqui analisar. Enquanto espectadores, ficamos contentes porque existem muitos golos e a gente quer ver golos, portanto, mas quase sempre quando isso acontece, os treinadores não gostam muito. Porque sofrem golos e já dizia o treinador que uma equipa de 4 golos não pode empatar. Não pode empatar, mas isso quem quer subir divisão não vai fazer 4 golos e vai empatar o seu jogo até perder. Portanto, foi aquilo que nós dissemos com o São Martinho quando a equipa marcou 4 golos e não pode perder o seu jogo. E o futebol tem essas peripécias. E eu acredito que para quem vai ver o jogo realmente é bom. A equipa a marcar golos, sempre em termos ofensivos muito forte. Agora tem que melhorar o aspecto defensivo se quer andar lá em cima. Também não sabemos se o objetivo é esse, mas pelo menos os espetáculos são bons. Está garantido. O Aparecida, que na época passada já era uma equipa que era muito competente no seu campeonato e aposta sempre. E quando nós tivemos aqui o presidente do Aparecida, aquilo que eu gostei mais de ouvir dizer é: a gente aposta, mas paga certinho. Portanto, aquilo que nós prometemos, pagamos. Por isso, é sempre um clube importante e acho que todos os clubes deviam tomar de exemplo o Aparecida, que é aquilo que se compromete a pagar aos seus jogadores, paga. Por isso, é uma equipa que merece estar no lugar onde está. Terceiro, neste caso. Na próxima jornada, domingo, então 13h30 da tarde, as equipas do Conselho de Santo Tirso, a formação do Vilarinho recebe o Maia Lidador, enquanto o São Martinho vai à Foz do Rio Sousa defrontar o Sousense. Na divisão de elite, perdeu o Roriz em Lordelo, frente ao Aliados 3-1, um resultado então que deixa a formação de Santo Tirso no 11º lugar da tabela classificativa, com 3 pontos que eles foram conquistados na primeira jornada, na vitória em casa frente ao Sete. Cristuma 1, Termas São Vicente 3, Gens 1, Lousada 3, Citânia de Sanfins 2, São Lourenço do Douro 0, Lomba 0, Águias de Aris 4, Sete 0, Barrosa 0, Valonguense 1, Dragões Sandinense 0 e Lagares 2, Sobrado 1. Foram os resultados num campeonato que é comandado por Termas de São Vicente e por Lousada com 9 pontos. Paulo Sampaio, tínhamos dito aqui há 8 dias que era uma deslocação de risco a Lordelo, ao Estádio da Prateira, e confirmou-se. De resto, o Vilarinho, o Roriz, em 3 jogos, foi o segundo jogo fora de casa, tinha perdido 7-1 em Valongo,
e perdeu agora 3-1 em Lordelo. Domingo joga fora outra vez no Águias de Iris, nada fácil. Se levarmos em linha de conta que Valonguense e Aliados de Lordelo são duas equipas históricas até dos campeonatos nacionais, não é? Sim, são duas deslocações complicadíssimas. Difíceis. Agora, os números também é que deixam alguma preocupação, não é? São muitos golos sofridos e poucos marcados, e começa depois isto em termos psicológicos a ser complicado para os jogadores do Roriz, que é... São 9 golos sofridos em 3 jogos. Sempre que a gente vai fora, existem fortes possibilidades de perdermos o jogo. Por isso, aquela jornada que foi adiada complicou, porque era um jogo em casa, e aí poderia eventualmente ter mais pontos. Assim sendo, 3 pontos são muito poucos pontos para aquilo que o Roriz pretende no campeonato, sabendo também que este ano, por aquilo que tu disseste, as equipas também este ano são muito fortes nesta elite. Não é? Quando nós temos o Lordelo, o Valonguense, o Lousada, Aliados de Lordelo, equipas que tiveram, próprio Sobrado, equipas que estiveram no Campeonato Nacional Dragões Sandinenses, há pouco tempo. Dragões Sandinenses mais longínquos, mas tiveram até na segunda divisão. Na segunda divisão, e a subir para a Liga de Honra. Que foi ou era o Sandinense ou era o Gondomar, para a Liga de Honra. Portanto, são equipas que têm uma história muito grande no futebol, e isso é complicado muitas vezes para uma equipa como o Roriz, principalmente os jogos fora, onde a gente sabe que às vezes nesses sítios equipas arbitrais às vezes também complicam um bocadinho, mas principalmente os jogos em casa, este ano o Roriz tem que ser muito forte para depois ir pontuando forte. Muito bem. Domingo, 3h30 da tarde, Águias de Iris, União Desportiva de Roriz. Primeira Divisão, para terminarmos esta passagem pela Associação Futebol do Porto. Primeira Divisão, com as equipas do Concelho de Santo Tirso a jogarem entre si no derby Concelhio, Refojos 2, Monte Córdoba 1, e depois Sequeiró 1, Cristelo 3 e Carvalhosa 2, Tirsense B também 2. Paulo Sampaio, começamos pelo derby, que sorriu à equipa da casa. Sim, o Refojos acaba por ser uma boa vitória. Nos derbys, os treinadores dizem que os derbys não se jogam, ganham-se, e neste caso foi o que aconteceu. O Refojos acabou por ser feliz, ganhou o jogo, e são 3 pontos importantes. O Tirsense vinha de uma derrota pesada, passou de uma derrota para um empate. Empatando está-se mais próximo de ganhar. Eu acredito muito naquilo que é a evolução dos resultados. É difícil os clubes passarem de derrotas para vitórias, por isso, se já empatou, está mais próximo da vitória. E é isso que a equipa do Tirsense tem que fazer para ver se este ano faz o campeonato que fez na época passada, e as outras equipas, neste caso o Refojos, se também faz um campeonato melhorzinho que a época passada, melhorar pouco a pouco, para que as equipas do Concelho de Santo Tirso possam subir nesta divisão, sabendo que é difícil porque só sobe uma equipa, e quase sempre existe sempre uma equipa muito forte nestas séries, mas tentar que uma equipa do Concelho consiga subir à divisão de honra. Muito bem, na classificação o Refojos é o 8º com 3 pontos, Monte Córdoba e Sequeiró e Tirsense são 9º apenas com 1 ponto. Aqui só há 2 jornadas ainda disputadas. Amanhã, sábado, 3h30 da tarde, Ferreira, Sequeiró e Monte Córdoba, Leões da Seroa. No domingo, também às 3h30 da tarde, Cristelo, Associação Desportiva de Refojos e Tirsense B, Lagoas. Amanhã, no campo de Refojos, às 3 da tarde, joga-se a 3ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Futebol Feminino. O Futebol Clube Tirsense, depois da vitória do passado sábado frente à Boa Vista por 2-0, recebe em Refojos, então, como eu disse, a equipa do Rio Ave. É jogo da jornada 3 do Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Futebol Feminino. Tirsense Rio Ave, então, amanhã, 3 da tarde, em Refojos. Para fechar a primeira parte do Em Cima da Linha, falo do Castelo da Maia Ginásio Clube, Associação Avense 78. É o arranque da Divisão A1 de voleibol feminino, jogo marcado para as 4 da tarde do próximo domingo, no pavilhão do Castelo da Maia Ginásio Clube. Com esta informação de voleibol, termina a primeira parte do Em Cima da Linha. Após um curto intervalo, regresso com o destaque da Associação Santo Tirso Futsal Haste. Até já. Bem-vindos à segunda parte do Em Cima da Linha desta sexta-feira, 4 de outubro, com a Associação Santo Tirso Futsal Haste a ser tema de conversa com o coordenador e treinador de séniores, coordenador da formação, Norberto Monteiro. Ele, então, o convidado do programa Em Cima da Linha desta sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês de outubro. Norberto, muito obrigado por ter aceito o convite do Santo Tirso Digital.
Como ainda não tivemos a oportunidade de falar do ano passado, da época passada, porque também tivemos um curto, mas merecido período de férias, começava por aí. Foram cumpridos todos os objetivos ou ficou alguma coisa por cumprir em relação à temporada passada? Já que também era coordenador da formação. Em termos, há dois focos em que podemos falar de objetivos. O foco competitivo e o foco de alicerçar e estruturar o AST através da formação. Desportivamente, em todos os escalões, fomos à fase de apuramento de campeão. Houve 2 escalões que fomos campeões. E, em termos de alicerçar tudo aquilo que nós queremos para os séniores através da formação, também foi cumprido, isto é, 80% do plantel deste ano é constituído por atletas que vieram da formação. Alguns já com 2 ou 3 anos séniores, outros com 1 e outros que estão a chegar agora. Sendo o nosso objetivo principal da formação conseguirmos produzir atletas que possam chegar aos séniores, sabendo que é importante ser competitivo e ganhar também nas camadas jovens, mas o importante é os resultados paralelos a isso em relação à competição, que é termos atletas nas seleções distritais, termos atletas na seleção nacional, que já tivemos 2 atletas, um que trocou agora do clube, que era feminino, e outro que também trocou de clube porque já é sénior e foi para outros patamares. Esses são os nossos objetivos principais. Pode parecer que será uma questão de mera publicidade e de mera filosofia, mas não é mesmo. Isto é, nós estamos muito contentes de este ano termos, em 16 atletas, temos 12, 11 da formação do AST e, falando como treinador dos séniores, esperamos ser competitivos e podermos ir à fase de subida com essa gente. Portanto, isso é um trabalho de base, como se costuma dizer. É um trabalho que demorou alguns anos. Com muita paciência também, né? Com muita paciência e com algum sofrimento, porque os resultados esportivos, no ano passado, os resultados esportivos foram dos séniores foram limitados, ficámos em 5º lugar, mas conseguimos manter todos os atletas que tínhamos no ano passado, que queríamos, e reforçámos com mais 2 dos júniores. A equipa está muito melhor. Um que tinha saído do AST regressou também, ou melhor, 2 que vieram dos júniores do Braga, que tinham feito os sub-19 do Braga e agora regressaram ao AST. Portanto, e a qualidade com que tentamos trabalhar na formação para isto continuar. Sabemos que de vez em quando na formação salta 1 ou 2 para os clubes de futebol, chegam aos sub-17, sub-19, como nós ainda não estamos nos nacionais, eles preferem jogar nas equipas dos nacionais, mas também esperamos que, não sendo um objetivo essencial, achamos que também é importante nós termos as equipas nos nacionais para conseguirmos maior capacidade de recrutamento de atletas. E nós, ano passado, andámos a disputar todos os lugares dos infantis, iniciados, juvenis, do apuramento de campeão, e estamos perto. Vai acontecer mais ano, menos ano, que nós vamos colocar as equipas nos nacionais. É isso que eu ia colocar ao Norberto, como é que é de colocar a questão, se se pode dizer, se estiver nos nacionais, naturalmente que há mais interesse em jogar no AST do que se estiver no distrital. Nós temos atletas, quer dos séniores, quer nas camadas jovens mais altas, juvenis e júniores, que entre optar por ficar no AST, gostavam, mas por ir para uma competição muito mais valorizada, muito mais competitiva, preferem sair e jogar nesses clubes de continuarem no AST. Mas nós, mesmo assim, se nós mantivéssemos o plantel nos últimos 3, se os atletas não saíssem, quer para o futebol 11, quer para outros clubes nacional, seguramente que estávamos nos nacionais já a disputar. Temos que dar esse passo em frente, temos que ter essa qualidade, que não sendo o objetivo último, é importante ter os atletas a competir nesses escalões mais fortes, porque isso vai-lhes permitir evoluir mais. E evoluir mais, temos melhores atletas na formação, ou atletas eventualmente que depois possam um dia chegar às seleções, que é esse os nossos objetivos. O subir não é em si um objetivo prioritário, último, sim, mas é uma ferramenta que nós temos, que é para manter os jogadores que temos, captar jogadores e tornar a competitividade dos jogos muito mais forte, que isso permite uma evolução maior dos atletas. E acha que consegue isso em um curto espaço de tempo? Ou... Estou convencido que sim. Estou convencido que sim. Há 2 anos fomos na fase final dos juvenis, à Taça Nacional, ano passado fomos iniciados, há 2 anos fomos em júniores, mas não passámos à fase final. Nós estamos sempre lá à porta.
vai acontecer um dia. Muito bem, a nível, antes de começarmos também a falar um bocadinho de séniores, é complicado ser treinador de séniores e gerir a formação, como é que arranja tempo para isso tudo? É complicado gerir a formação no que toca aos recursos humanos não desportivos. A gestão dos encargos de educação, dos pais, dos delegados, os meninos treinam, divertem-se, por vezes há pequenas dificuldades que têm que ser ultrapassadas e essas é que cansam. Não propriamente. Quando o treino começa, claro, dos vários escalões, tudo tranquilo. Não há problema, isto é. E eu acho que estamos num patamar de qualidade de treino muito, muito aceitável. Nos últimos 3, 4, 5 anos que eu estou como moderador, acho que evoluímos muito e os resultados têm a ver com a regularidade com que nós somos competitivos. Não é ter um escalão num ano e depois no outro ficarmos em último, isto é, nós regularmente somos competitivos. Estamos a melhorar, passo a passo, não deixamos de ser um clube pequenino, não deixamos de ser uma instituição que quer crescer, não há dúvidas sobre isso. Agora, estamos a conseguir isso. O que cansa mais um bocadinho é um conflito aqui, um conflito ali, dos adultos e dos pais e com a educação, com o treinador e tal. Mas tem que, faz parte também do trabalho e tenta-se gerir isso da melhor forma. E a nível de séniores, agora já projetando esta nova temporada, parte com então novas expectativas, certamente. Obviamente. Tivemos um ano em que conseguimos ser competitivos com as equipas todas que subiram. Perdemos todos os jogos por um golo com essas equipas. Mantivemos o plantel, tivemos um ano de evolução. Reforçamos com 2 atletas que já têm experiência do Nacional e veio também um atleta nosso, um atleta para o Aste, que também já tinha essa experiência. Portanto, de certeza absoluta que estamos melhor que o ano passado. De certeza absoluta que temos que fazer melhor que o ano passado. Acredito que possa chegar para ir à fase de subida. Tenho essa convicção e tenho essa esperança e estamos a trabalhar para isso. Não temos ninguém assalariado, como tem muitos clubes, mas o ano passado estava consciente das dificuldades que era ter o atleta mais velho com 24 anos e terem todos 20, 19, 21. Este ano, mais um ano nas pernas que os meninos têm, com um ou outro reforço com a experiência, acredito que este ano temos hipóteses para ir à fase de subida. Continuam a ter as dificuldades que já aqui tínhamos falado em entrevistas anteriores, que é os espaços para treinar. As dificuldades que todos os clubes têm pequenos, no caso dos de pavilhão, que é estarmos sujeitos à disponibilidade dos pavilhões camarários. Não somos o único, não é? Obviamente que estamos a falar em evolução, estamos aqui a falar em progressão, mas... Portanto, isso, desculpe interromper, progrediu muito a nível de... Há uma proliferação muito grande de modalidades e os espaços esportivos não acompanharam esse aumento. Infelizmente, não é? Mas a Câmara faz tudo o que pode. Claro, como é óbvio. São cada vez mais clubes a praticarem modalidades de pavilhão. E novas modalidades, na surgir. O basquetebol está a crescer, o voleibol já tem tradição, o futsal a crescer imenso e, como eu estava a referir há bocado, a questão da progressão e da evolução carece de treinos. E pronto, há essa dificuldade. Nós treinamos em Rebordões, treinamos nas escolas, de vez em quando no municipal, às vezes no sintético, também não sendo o indicado, mas quando o tempo o permite, aproveitar tudo o que pudermos para ter espaços para treinar. Mas é a grande dificuldade nossa e de vários clubes que precisam de pavilhões para treinar e que são poucos para tantas mudanças. E para nós, no nosso caso, que felizmente para nós, além de já termos pelo segundo ano conseguido todos os escalões, temos 3 equipas B, isto é, nós temos 3 escalões com 2 equipas. E mesmo assim conseguimos ter 3 treinos por semana, 3 treinos por semana para cada escalão. Claro que sem a ajuda da Câmara isto era impossível. Era 0, não tínhamos a mínima hipótese. Quantos atletas é que o AST dispõe neste momento? De escalões, tirando os séniores masculinos e séniores femininos, estamos a falar de 130, 140 atletas. Mais esses séniores que falou, portanto é já um fardo um bocadinho pesado. É muito pesado para conseguirmos treinar e depois toda a estruturação que é preciso à volta. Delegados, ter delegados para 2 escalões é uma coisa, ter delegados para... E arranja-se massa humana. Só funcionamos com a ajuda da Câmara para as instalações e com a ajuda dos pais. Se os pais não colaborassem em ceder algum do seu tempo para, com alguma formação nossa, poderem desempenhar as funções de delegados, a questão dos equipamentos, poder gerir isso tudo, não havia AST. O AST funciona com a ajuda material e financeira da Câmara e com todo o apoio, 95%. O Presidente está no AST, porque tinha lá o filho há uns anos,
eu estou no AST, tinha lá acabámos de ficar funções, os delegados têm lá os filhos, porque os recursos humanos que temos, não havia AST sem pais, está bem. Norberto, o futsal foi das modalidades que deu dos maiores saltos a nível... Não desfazendo do voleibol, do basquetebol, naturalmente, mas eu estou a falar a nível nacional, por exemplo, o futsal disparou a nível de equipas, foi uma coisa doida nos últimos anos. O voleibol, o basquetebol já eram bem implementados, continuam bem implementados. O futsal, aconteceram duas situações que levou a este crescimento exponencial, foi a questão da uniformização, porque havia vários subjogos, futebol de 5, futebol de sala, futebol de salão, e a FIFA conseguiu unir estes jogos no futsal. Logo ali houve uma convergência de equipas e de instituições que fez crescer a modalidade. E depois foi a chegada dos clubes grandes e da televisão. Isto é, a questão do Benfica, que chegou com o futsal, trouxe mais televisão, trouxe mais patrocínios. Se um dia o Porto aderir a o contexto sociocultural do país é este, isto é, Porto, Benfica e Sporting, se estiverem numa modalidade, ela cresce exponencialmente. Agora temos o Braga também, que apostou forte no futsal. O Braga também está, o Guimarães já esteve, mas depois a Académica também tem, mas baixou. Isto é, em termos de televisão, os três grandes fazem a diferença. E nesse aspecto, a chegada de dois deles e uma possível terceira chegada fez o futsal aproximar-se do basquete, do handball e do voleibol como número que se calhar já os ultrapassou até, mas foram esses dois fatores, na minha opinião, que fizeram e o excelente trabalho que agora o secretário de Estado do Desporto fez, o Dr. Pedro Dias, que nos últimos 5, 6, 7 anos, o crescimento desportivo do rendimento da seleção também se deveu a uma melhor estruturação das competições, da qualidade das competições, quer no Sub-19, quer o apoio que surgiu ao futsal, foi muito maior. Antes de terminar, pedi-lhe também um comentário à prestação da seleção portuguesa, que infelizmente foi eliminada no Mundial, contra as expectativas de muita boa gente. Os jogos. Primeiro, este Mundial é bom neste sentido. A Espanha também foi uma surpresa ter sido eliminada tão cedo. Não há uma diferença tão grande entre 4 ou 5 seleções para as outras. Já não se nota tanto. Não se nota tanto. As seleções que estavam muito atrás, nos últimos 4, 8 anos, deram esse passo em frente. Com muitos jogadores naturalizados. Muitos jogadores naturalizados, algumas com muita formação, com muita interação com seleções que vão fazer estágios para esses países, para Portugal e para a Espanha, para melhorarem a sua competitividade. Algumas seleções fizeram esse trabalho. Há uma zona do continente em que houve algumas naturalizações que se fizeram sentir. Mas, por exemplo, a questão que fez um excelente, tem 2 naturalizados só. Percebe? É tudo gente natural de lá. Há algumas seleções que abusam disso. E depois outras trabalharam bem. O caso de Marrocos, por exemplo, trabalhou muito bem e tem a maioria dos jogadores, quase todos naturalizados. E acontece, a Venezuela também. Aproximaram-se. A qualidade aproximou-se. Não só jogo. Quando a competição entra na fase a eliminar, quando há algum equilíbrio, basta correr menos bem um jogo, basta uma decisão, basta um lance, Foi um jogo. Portugal foi melhor, não foi muito melhor, e aquele pormenor de acontecer um golo a 14 segundos do fim, quando as coisas são equilibradas, a qualquer momento pode acontecer uma surpresa. E infelizmente para Portugal e para a Espanha, mas felizmente para o Mundial. Sim, para a modalidade em si também. As seleções crescerem, claro. As seleções competitivas em Marrocos, a Venezuela ser competitiva, ou a Argentina já é, se houver seleções, é enriquecedor. Um exemplo, não tem interesse nenhum em França ou Paris Saint-Germain a ganhar os campeonatos todos de futebol. Isso é bom para os adeptos, e era bom que Portugal fosse sempre campeão, mas para a modalidade isso não é bom. Como a Bayern foi em 12 vezes, foi 11 vezes campeão. Nós próprios começámos, é natural. Percebe? É bom, infelizmente para Portugal, o jogo foi mais equilibrado do que aquilo que eu supunha, que eu não tenho conhecimento ao pormenor das seleções que jogam, não é? Sabemos algumas coisas das seleções que evoluem ou não, mas houve 3, 4 seleções que se calhar as pessoas que estão ligadas à modalidade nas seleções já sabiam, mas que nós estamos ligados e não temos em pormenor essas informações, ficamos surpreendidos com a sua qualidade e com a sua competitividade. E jogos equilibrados. É futsal. Muito bem, Norberto, foi um prazer tê-lo cá. Não sei se quer fazer algum agradecimento a alguém especial no final. O agradecer a vossa atenção e a vossa persistência em dar voz a algumas novidades e algumas
algumas divisões do desporto. Não somos profissionais da comunicação social, mas fazemos o possível. Dos grandes cabeçalhos. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Norberto Monteiro, da Associação Santo Tirso Futsal, foi ele o convidado do programa Em Cima da Linha, o primeiro do mês de outubro, em meu nome, em nome do Norberto, do Walter Dias e do Paulo Sampaio. Desejo-lhe a continuação de uma ótima tarde de noite de sexta-feira, de um bom fim de semana. Já sabe que domingo, a partir das 3, pode contar com o relato do jogo entre o Tirsense e o Vianense aqui na página de Facebook do Santo Tirso Digital. Nós voltamos de hoje a 8 dias, se Deus quiser. Boa tarde.